Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pela presença. Vamos tentar aqui hoje colocar mais um grãozinho de areia nessa nossa compreensão sobre o que é a consciência. Algo tão profundo e que provavelmente por muitas décadas, séculos, continuaremos falando sobre. Mas vamos tentar aqui hoje, na medida do nosso possível, com a ajuda dos irmãos desencarnados, alguns que desencarnaram recentemente, inclusive, jogar mais um pouco de luz nessa compreensão. Santo Agostinho, os católicos chamam de santo, né? Santo Agostinho, para a gente poderia ser apenas Agostinho. Ele, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que nós não temos melhor guia que a nossa consciência para nos direcionar e tentar nos mostrar para onde devemos ir. O nosso irmão Márcio até já fez uma palestra aqui falando da sentinela vigilante. Mas como que essa consciência funciona? Como que ela brota? Como que ela se expande? E como que a gente pode acessar essa consciência? De que forma, quando, em que condições a gente acessa essa consciência? E o Livro dos Espíritos também diz que as leis de Deus estão na nossa consciência. Então vejamos, se as leis de Deus estão ali na nossa consciência, se Santo Agostinho já nos disse que a consciência é a nossa melhor guia, o que nós sabemos sobre a consciência? Se ela é tão importante para nós, o que nós já sabemos sobre ela? E é por isso que no caderno de psicofonia de 2018, o irmão Antônio Grimm, que é um dos espíritos que nos intuem nessa casa, ele nos diz que é fundamental que a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria e os estudiosos da doutrina dos espíritos estudem a consciência. Ele está chamando a atenção aqui não só para quem estuda a doutrina dos espíritos, mas que também a ciência, por meio da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, também invistam no entendimento do que é a consciência. No entanto, não é possível aprisionar a manifestação mediúnica a um campo de consciência. Sabemos desde a codificação da doutrina, por meio de Kardec, que lá ele já dizia que nós, estudiosos da doutrina espírita, os pesquisadores da doutrina dos espíritos, temos a obrigação de atualizar a doutrina. Afinal, a doutrina é ciência, filosofia e religião. Então, à medida que a filosofia evolui, a religião evolui, a nossa compreensão de quem é Deus, e à medida que a ciência evolui, também devemos evoluir na compreensão da doutrina dos espíritos. E para nós que estudamos manifestação mediúnica, principalmente, porque seria impossível compreender manifestação mediúnica sem pelo menos termos uma noção do que é consciência, do que é essa nossa sentinela vigilante, digamos assim. E se não é possível aprisionar a manifestação mediúnica a um campo de consciência, temos que voltar lá na codificação da doutrina, no que Kardec já tinha dito. E que os outros que vieram depois também disseram. Kardec disse, acompanhe a evolução. A ciência é evolução, filosofia é evolução, o ser humano é evolução e adaptação. Então não podemos ficar ali aprisionados em um campo de consciência lá de 1860, 70, quando a doutrina foi codificada. Também não podemos ficar aprisionados ali no início do século XX, até quase final do século XX, com todas as mensagens do Chico Xavier, por maiores que sejam, por mais importância que tenham aquelas mensagens. E elas têm. A gente continua estudando até hoje, mas não podemos ficar aprisionados ali. Como também não podemos ficar aprisionados a um campo de consciência
de Mauri Rodrigues da Cruz, do final do século passado e início desse século. Nós estamos aqui hoje, Kardec veio, codificou a doutrina por meio de vários espíritos, depois Chico veio, fez o trabalho dele, Mauri Rodrigues da Cruz veio, e provavelmente outros virão, de outras formas, trazendo suas mensagens. É uma construção contínua. Precisamos caminhar. E é por isso que nessa fala de hoje, eu vou trazer muito de uma obra de um espírito que encarnou no século passado e desencarnou no final do século passado, chamado Viktor Frankl. Já falei dele aqui em outra oportunidade, mas hoje, muito especificamente, em uma obra que ele escreveu com o título A Presença Ignorada de Deus. O título já sugere uma coisa muito bonita, né? A presença ignorada de Deus. Quantas vezes nós ignoramos a presença de Deus? E o Frankl, ele foi psicólogo, psiquiatra, neurologista. Ele encarnou na Áustria, mas viveu na Áustria, na Alemanha, depois foi para os Estados Unidos. Ele passou um tempo no campo de concentração, felizmente conseguiu sobreviver e nos deixou uma obra grandiosa. E com esse olhar de pesquisador, ele foi um desses que investiu, exatamente como o irmão Grimm recomenda aqui. Ele, como psicanalista, como psicólogo, ele investiu nesse conhecimento e deixou uma obra gigantesca, que a gente vai tentar trazer aqui um pouquinho, apenas 2 capítulos de uma das obras dele. As obras dele foram traduzidas por cerca de 50 línguas, inclusive lá para o Oriente, para o japonês, para o mandarim, para a compreensão dos chineses. E o Viktor Frankl, ele é considerado o fundador da terceira escola vienense de psicoterapia. Por que a terceira escola? A Áustria, de uma forma geral, ela tem um papel fundamental no estudo da psique humana, do que nós temos de mais profundo. E dizem que começou ali mais com Freud. Freud é o idealizador e o fundador dessa primeira escola. Depois veio Adler, considerado o segundo expoente dessa escola vienense, dessa escola austríaca de psicoterapia, escola austríaca, e depois veio o Viktor Frankl. E ele traz algo que ele considera fundamental para o trabalho da psicoterapia, que é incluir o espírito. E daí a importância dele para a doutrina dos espíritos. E daí que ele tem muito o que contribuir para que a gente consiga fazer uma compreensão melhor do que os espíritos têm a dizer sobre consciência, sobre responsabilidade, sobre amor, sobre liberdade, sobre uma série de fatos, mas principalmente sobre a consciência neste momento, que é o nosso foco aqui hoje. Nós vamos começar um pouco com as ideias do nosso querido Antônio Grimm, que é um dos espíritos que nos intuem nessa casa. Ele diz que os médiuns necessariamente têm o dever de procurar compreender o que é conceber, o que é perceber e o que é fazer consciência, em uma linha evolutiva de crescimento, de desenvolvimento e progresso. E aí o irmão Grimm, no caderno de psicofonia, ele traz algumas ideias de percepção, de percepção e de consciência, de concepção nem tanto, mas a gente busca em outras fontes também, e a gente vai ver que a concepção ela é muito próxima ali, embora seja distinta, ela é muito próxima também do que nós chamamos de percepção. A concepção seria ali quando a gente começa a formular uma ideia de algo que a gente não consegue ainda perceber em forma de matéria, nem em holografia, a gente ainda não consegue plasmar. Mas já começamos ali, quando pensamos em uma concepção, a formular uma ideia. E a percepção, ela se refere ao modo pelo qual aprendemos, tornamos conscientes de uma impressão
daquela ideia inicial que fizemos. É o ato por meio do qual o espírito organiza as suas sensações e forma uma representação de objetos externos. Quando a gente começa a fazer a concepção, talvez ali a gente já esteja conseguindo plasmar, conseguindo enxergar praticamente fisicamente alguma coisa. Mas tomar consciência e fazer consciência seria um passo bem mais adiante, segundo Antônio Green. A consciência seria o conhecimento que a pessoa tem de si mesmo, de seus atos, dos outros, da natureza, do universo, de Deus. A consciência do espiritual é a própria essência do ser, do conhecer, do saber e do saber fazer. O Antônio Grimm ele traz essa força de que a consciência espiritual é a essência de toda essa discussão. E a gente vai ver que o Viktor Frankl vai dizer a mesma coisa, que o espírito é o centro de tudo nessa compreensão do que é consciência. E o irmão Grimm ele diz alguma coisa que talvez vai deixar todos nós aqui um pouco desanimados, quando a gente acha que tem consciência das coisas. Ele diz que essa concepção, o conceber, talvez aí nós consigamos fazer perto de 70% de concepção da realidade. 70%. Quando a gente passa para a percepção, talvez ficamos ali perto de 20, 25, 27% de percepção do que é realidade de fato. Mas quando nós entramos para a consciência, nós, humanos, talvez estejamos ali perto de 0,09 do que é realidade. E aí a gente tem uma ideia do que a gente acha que é consciência, que já temos consciência das coisas, é muito pouco. Ele diz que quando chega ali perto de 2%, 2 alguma coisa, já estaria chegando no nível de Einstein, que é uma das pessoas que mais fez, talvez tenha mais feito consciência do que é realidade aqui na Terra. Então nós temos consciência de muito pouco. Vamos pensar, para ficar um pouco mais prático, na gratidão. Será que nós temos consciência do que é gratidão? Quando nós praticamos algo bom para alguém, e até pensamos ali que fizemos um favor, se nós ficarmos esperando ali um muito obrigado, que aquele alguém venha nos agradecer, e principalmente que aquele alguém nos faça um favor depois, talvez ali a gente tenha até uma concepção do que é gratidão, mas estamos muito longe de entender o que é gratidão. Se a gente pratica um ato bom, algo bom, e fica esperando que alguém venha nos agradecer por aquilo que a gente fez, estamos muito longe de entender o que é gratidão. Quem faz alguma coisa realmente querendo fazer algo bom, não vai ficar preocupado em receber um muito obrigado. Será que Jesus Cristo, ele ficou esperando receber um obrigado de alguém? Sócrates, Platão, o próprio Viktor Frankl, Antônio Grimm, Chico Xavier, Irmã Dulce, essa turma ficou esperando um muito obrigado? Quando nós estamos andando sob um sol escaldante, ali louco para encontrar uma sombra, aí encontramos uma sombra, às vezes tem até um banquinho ali debaixo, e a gente senta. Será que a gente tem noção do que é gratidão? Gratidão pela terra que fez aquela árvore crescer, que Deus proveu aquela condição, de alguém que talvez tenha ido ali, plantado uma muda. A gente pensa, olha, muito obrigado a essa pessoa que plantou essa árvore, que colocou esse banquinho. Então, talvez em muitas partes da vida, nós estamos ali na concepção, ou talvez nem conseguimos conceber ainda. Por volta de 1940, 50, a minha mãe ali perto dos seus 18, 19 anos, ela conta que estava lavando roupa com mais umas 2, 3 pessoas em um rio, numa região rural lá do Jequitinhonha, em Minas. E de repente,
passou um objeto cortando o céu, fazendo um barulho que assustou todo mundo. Ninguém nunca tinha visto aquilo. Eles correram procurando um abrigo. Eles não entendiam o que estava acontecendo ali. Era um avião passando no céu. Eles nunca tinham visto. Então eles correram procurando abrigo, porque eles nunca tinham concebido que um objeto poderia voar carregando pessoas. Então não tinham noção daquilo. Correram procurando abrigo. Depois, uns 2, 3 dias depois, alguém chegou e disse que ouviu no rádio: olha, existe um objeto chamado avião, que ele voa e transporta. Naquela época não tinha TV e poucas pessoas tinham rádio. E aí eles começaram a conceber aquela ideia. A gente pode voar, o homem pode voar e pode carregar pessoas. Tem alguém pensando nisso. Alguém já concebeu essa ideia, alguém já fez concepção e alguém já fez consciência. Mas esse processo de consciência, ele é muito longo. E as coisas só se tornam realidade para a gente quando nós fazemos pelo menos concepção. Ali na concepção que os fatos começam a fazer realidade para nós. Tem muitas situações que as pessoas dizem que alguns de nós possivelmente estejamos vendo algumas coisas e outros não estão vendo. Manifestação mediúnica, por exemplo, comunicação mediúnica. O Chico Xavier, que conversava com os irmãos desencarnados, Mauri Rodrigues da Cruz, que conversava, eles fizeram a percepção, a concepção, a percepção e a consciência. Mas muitos de nós humanos ainda não fez sequer a concepção de que é possível conversar com os desencarnados. Então, para essas pessoas, não é uma realidade. Para eles não é possível, não existe essa possibilidade, porque eles sequer começaram a conceber essa possibilidade. Então, por isso o irmão Green nos diz: olha, a vida, o que realmente faz parte da nossa vida, é o que a gente conseguiu passar, pelo menos pelo fato por aquele passo da concepção. No livro, em uma das obras básicas chamada O que é Espiritismo, o Kardec ele começa a conversar com uma pessoa que veio debater, supostamente querendo debater o Espiritismo, mas na verdade querendo excluir o Espiritismo. Isso não existe essa possibilidade. E aí o Kardec começou o diálogo e o livro todo desenvolve nessa conversa. E o Kardec diz: você acredita em vida após a morte? Porque se você não acreditar, nós não precisamos nem começar essa conversa. Você ainda não concebeu essa possibilidade. Se você não acredita em vida após a morte, não é possível a gente dialogar sobre manifestação mediúnica, sobre conversa com quem já desencarnou. Então a gente precisa passar por esses 3 fatos. O irmão Green chama atenção para isso e chama atenção principalmente para os nossos julgamentos. Porque quando a gente vai julgar, talvez estejamos cometendo muita injustiça com outras pessoas, que a gente espera muito delas. Talvez elas não conseguiram passar pela concepção do que é gratidão, do que é afeto, do que é respeito, do que é manter uma casa organizada, do que é dar um abraço, da força de um abraço. Muitas pessoas sequer conseguiram fazer essa concepção. Às vezes estamos ali diante de uma paisagem desértica, só areia e um cacto ali no meio, só areia. Aí vai um artista e vê uma beleza imensa ali. A maioria das pessoas não vão conseguir ver. Mas um artista vai, um fotógrafo vai. E vai conseguir ver algo muito belo. E não conseguimos ver porque não conseguimos fazer ainda essa percepção. Mas como que dá esse passo de pelo menos conseguir fazer concepção? E como que a gente começa a despertar essa consciência? E aí tanto a doutrina dos espíritos quanto o Viktor Frankl, eles vão dizer que o espírito, que é essa essência de tudo, lá na origem, ele é inconsciente.
O Livro dos Espíritos, nas perguntas 19 e 23, foi feita a pergunta aos espíritos da seguinte forma: não pode o homem, nessas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? E os espíritos responderam: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Nós, seres humanos e espíritos, mesmo depois desencarnados, como criaturas, porque nós somos criaturas, tem alguns limites aí na natureza que Deus estabeleceu e que talvez jamais consigamos ultrapassar. Claro que precisamos e devemos continuar pesquisando, tentando compreender a vida, mas nem sempre vamos conseguir ultrapassar todos os limites. Como Deus criou o espírito, por exemplo, lá naquele momento da criação, que Deus criou o espírito. Como que isso aconteceu? Não sabemos. E dificilmente saberemos um dia. E na pergunta 23, foi questionado qual a natureza íntima do espírito, que é o princípio inteligente. Os espíritos dizem que o espírito é o princípio inteligente. E os espíritos nos responderam: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem, com essa linguagem e com essa percepção que temos aqui na Terra. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. A gente não consegue palpar, não consegue sequer fazer aquela concepção inicial lá. Quanto mais ter consciência para fazer a compreensão. Para nós, entretanto, é alguma coisa. E ficai sabendo, o nada não existe. Nem isso, certa vez já discutimos aqui o código básico do universo e o código básico do indivíduo, nem nesse espaço que nós estamos olhando aqui e achamos que é vazio, esse vazio não existe. O nada não existe. E o Viktor Frankl vai nos dizer no livro A Presença Ignorada de Deus que o espírito, precisamente na sua origem, ele é cego de autoobservação e autorreflexão. Por que ele é cego ali na origem? Porque quando ele está sendo criado, ele não consegue se olhar. É um momento que Deus o está criando. Ali, naquele instante, naquele tempo, naquele momento, naquele espaço, ele é cego. E, portanto, ele não consegue se observar e não consegue refletir sobre si mesmo, sobre o que aconteceu naquele momento. Quando é totalmente primordial e completamente ele mesmo, ele é inconsciente de si mesmo. Mas aí ele continua dizendo: aquilo que nós chamamos de consciência se estende até uma profundidade inconsciente. Isto é, tem suas origens num fundo inconsciente. Olha que coisa profunda que o Frankl quer nos dizer. Que isso que nós chamamos de consciência tem muito de inconsciente no que nós entendemos como consciência. Porque a consciência, de certa forma, somos nós, os espíritos. Ela é o atributo talvez mais importante do espírito. E nem tudo no espírito está consciente. Então tem muito de inconsciente. E inclusive esse ponto cego, que se estende até essa profundidade, que é esse momento mais profundo, lá na origem, que é inconsciente. Que isto é, tem suas origens no fundo inconsciente. Na sua origem, a consciência está imersa em algo que é inconsciente, como os espíritos nos disseram, que nós não conseguimos ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Por mais que a gente vá tentar, e é necessário buscar, por isso que ainda não conseguimos conscientizar, talvez nem fazer percepção e talvez nem a concepção, estamos mergulhados em algo que é inconsciente. Mas o Frankl diz que mergulhar nesse inconsciente, porque a consciência tem essa parte inconsciente também, é de extrema importância para a psicoterapia. A gente vai avançar um pouco mais aqui na frente. Porque nós temos muitas questões que já estão conscientes em nós, mas no trabalho da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria,
eles vão ali tentar buscar em algumas questões inconscientes, que não estão, digamos, totalmente, que a gente não consegue lembrar exatamente, para nos ajudar a fazer entender a vida. E que aquele momento ali, que é muito importante a gente tentar voltar nesse inconsciente para entender algumas coisas. Mas que se a gente ficar nesse momento inicial ali, e for um psicólogo, por exemplo, tentando entender por que que eu nasci, por que que Deus me criou, talvez seja não investigável, digamos assim. Ele usa a palavra de não analisável. Porque a gente não vai conseguir chegar nesse momento último ali, porque não conseguimos ultrapassar as leis de Deus. Mas que fora aquele momento em que foi criado, aquele momento primordial, a partir dali, o Espírito já começou a praticar atos. Esses atos foram se acumulando ao longo de existências, de várias existências, fazendo essa espiral da vida, acumulando informações, e essas informações são analisáveis. Exceto esse momento primordial, nos demais, a nossa conduta é analisável. E aí a gente entra na consciência moral. E aí o Viktor Frankl ele vai tratar as aberturas da consciência. Ele vai falar da consciência moral, vai falar de responsabilidade, vai falar de liberdade e vai falar também do amor e do estético. Mas os espíritos nos dizem, lá na pergunta, um questionamento, na pergunta 520, foi questionado, antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? E os espíritos responderam, compreende, de acordo com o grau de perfeição que tem atingido, e dela guarda intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que nós humanos os esqueçamos. Os espíritos estão nos dizendo aí, e o Viktor Frankl vai falar algo praticamente igual, que apesar de não termos, em relação à consciência moral, apesar de não termos consciência de muita coisa, nós podemos intuir. E por que podemos intuir? Segundo os espíritos, porque a lei de Deus está escrita em nós. Se a lei de Deus está escrita em nós, Deus como inteligência suprema, como perfeição suprema, todas essas virtudes de alguma forma já estão em nós. E nós podemos intuir. Nós vamos buscar por meio da intuição quando necessário. Mas uma vez que chegamos aqui na Terra, nos deixamos seduzir por todas essas maravilhas que a Terra nos oferece, alguns chamamentos da matéria, exclusivamente da matéria, alguns, e vamos ali esquecendo desse nosso poder de intuição. E o Frankl diz que a consciência moral revela-se como uma função essencialmente intuitiva. Veja que é exatamente o que os Espíritos nos disseram lá na codificação, lá no Livro dos Espíritos, que nós acessamos essa consciência moral de forma intuitiva. A fim de antecipar aquilo que terá de realizar, a consciência deverá primeiramente intuí-lo. Quando nós viemos aqui na Terra e não precisamos de uma lei humana, de uma lei dos homens, para nos dizer que não é aceitável, que não se permite matar. Nós não precisamos mais de uma lei humana para dizer isso. Nós estamos no século XXI e a maioria dos seres humanos, felizmente, já atingiu esse estágio de que nós precisamos respeitar nossos irmãos, precisamos de viver em dignidade, em fraternidade e em respeito. E, portanto, não podemos tirar a vida de ninguém. Por que nós acessamos desde os primórdios esses sinais? De forma intuitiva. Se nós formos voltando na história, voltando em espíritos desde a codificação, voltamos em Jesus Cristo, voltamos lá em Sócrates, em Platão, em Confúcio, em muitos outros grandes expoentes ao longo da história, eles já vieram trazendo essas informações e mostrando para outras pessoas. E outros mais anônimos também já tinham. Só que quanto mais a gente volta na história, mais o ser humano, mais o encarnado, ele vivia em busca da subsistência. O homem sequer plantava, cultivava nos primórdios.
Então ele não tinha tempo de buscar essas investigações humanas. Ele vivia em busca do alimento, principalmente. Então Frankl diz que a consciência está ligada a um ser absolutamente individual. É justamente tarefa da consciência revelar ao ser humano aquele único necessário, o que é sempre algo exclusivo, daquela responsabilidade única e exclusiva de uma pessoa concreta em uma situação concreta. E que somos cada um, individualmente, com uma atribuição. Todos nós temos uma missão na Terra. E podemos ver em cada situação concreta um pouco dessa missão. E o Frankl ele traz uns questionamentos muito interessantes nessa obra dele, que ele diz, por exemplo, por que uma mãe, em meio a tanto barulho, barulhos às vezes quase ensurdecedores para alguém, ela dormindo, ela consegue ouvir um pequeno ruído, principalmente quando o filho recém-nascido dela resmungou. Apenas resmungou. Tem barulhos muito mais incomodantes do que aquele. Mas uma mãe, no meio daquela situação toda, ela consegue, dormindo, ela acorda com aquele chamamento do filho. E o Frankl diz que somente a consciência é capaz de sintonizar a lei eterna, que é a lei moral, as leis físicas, as leis morais, com a respectiva situação concreta de uma pessoa concreta. Assim, a vida a partir da consciência é sempre uma vida absolutamente pessoal, dirigida àquilo que possa importar em nossa existência única e individual. Cada um de nós tem sua caminhada, tem sua consciência. Há tantos pontos de vista quanto tantos há de consciência. E é individual. Cada um tem a sua. Por isso o irmão Grimm chama a atenção para a nossa cautela nos nossos julgamentos. E essa frase que o irmão Grimm sempre nos chama a atenção, de que aproveite para fazer prece, reflexão e meditar sobre coisas importantes para vocês, coisas importantes para cada um de nós. Porque hoje, nesta casa, neste momento, neste espaço de tempo, nesse espaço físico, talvez cada um de nós esteja com uma questão peculiar, que é específica de cada um, buscando as suas referências a entender por que se está buscando aquele momento, aquela compreensão daquele momento. E o Frankl ele diz que a consciência, ela informa aquilo que é único em nós e que é necessário. E que o amor é tão profundo que o amor, ele nos ensina aquele único que é possível. Talvez a consciência cobra um pouco mais ali, mostrando que é necessário, mas que o amor vai lá e diz, esse é o que é possível naquele momento. E que somente o amor é capaz de ver a pessoa na sua singularidade, de ver o indivíduo como ele é. E só o amor, basta esse amor principalmente mais fraterno que a gente vê, é o amor de um pai para um filho, de uma mãe para um filho, quando a gente ama verdadeiramente um irmão, um amigo, uma pessoa, qualquer um que seja, ele diz que a gente consegue despertar naquelas pessoas, tentando voltar nelas de forma intuitiva, aquelas características que talvez elas ainda não tenham percebido nelas. Que o amor é tão profundo que ele consegue tocar tão profundamente as pessoas e despertar aqueles sentimentos. Eu não sei se vocês já ouviram falar que ele ficou conhecido como contador de história aqui de Belo Horizonte, chamado Roberto Carlos. Provavelmente ele tem mais de 50 anos de idade hoje, e que ele passou pela FEBEM na década de 80, em vários abrigos, e não ficou em nenhum até ser adotado por uma francesa, que vivia em Belo Horizonte. E ela adotou, ele foi para a casa dela, ele vivia com ela como filho, mas ele, com aquelas referências que ele tinha de rua, da vida mundana, ele vivia saindo e continuava aprontando. E certa vez ele estava em casa e foi pegar um perfume para usar aquele perfume para fazer outra coisa, que não era o recomendável. E aí ela de repente chegou. E quando ela chegou, ele se assustou e quebrou aquele frasco.
e ele pensou assim, hoje ela vai me dizer, vai me mandar embora dessa casa, nunca mais vai querer que eu fique aqui. Mas ela chegou e o abraçou. Nesse momento que ela o abraçou, ele se sentiu verdadeiramente humano. E essa é a força do amor que o Franco nos traz. Que o amor, ele consegue provocar em nós o que há de mais humano em nós, que nos vê como a gente realmente é. E aquela mãe viu o Roberto Carlos naquele momento, como ele realmente era, e conseguiu transformar e buscar de forma intuitiva algo que já existia dentro dele e que ele ainda não tinha percebido. E aí entramos na discussão do consciente e o inconsciente. E aí nós vamos perceber que os dois, tanto na percepção de Frankl quanto da doutrina dos espíritos, eles estão nesse nosso espiritual, que é a essência de tudo. O Antônio Green diz que o ser humano está sempre se indagando sobre quem ele é. E que há no ser humano, substancialmente, essa consciência espiritual. Nunca se alcança desenvolvimento integral, é sempre parcial. Onde a inteligência, por meio da consciência cognoscível e espiritual, é capaz de harmonizar e produzir pelo conhecimento e pela sabedoria resultados expressivos de todo o campo, de todo o existir e de todo o viver. E o Frankl vai nos dizer sobre o inconsciente espiritual que esse espiritual, que nosso espírito, ali tem consciente e inconsciente. O limite entre o espiritual consciente e inconsciente é fluido, que a gente passa de um para o outro no estalar de dedos. Às vezes nós estamos ali fazendo coisas de forma consciente, compenetrados, enxergando tudo que estamos fazendo, de repente deparamos com algo e que vamos em alguma esfera que a gente nem imaginava que conseguiria ir. E aí fica, como que eu consegui resolver isso? Como que eu consegui fazer algo naquela situação, se eu não estava pensando tão consciente daquela forma? E que o ser humano pode ser verdadeiramente ele próprio também nos aspectos inconscientes. E aí o Frankl, ele diz para a gente que principalmente pela terapia, para a psicoterapia, que a existência espiritual é de especial relevância terapêutica. Efetivamente, na psicoterapia, trata-se de mobilizar a todo momento a existência espiritual no sentido de uma responsabilidade livre, contrapondo-se aos condicionamentos dos fatos do psicofísico, que o paciente tende a aceitar como destino. E aí o Frankl traz que quando a gente vai buscar no espiritual, a gente vai perceber que o ser humano, que nós encarnados, nós somos responsáveis pelas nossas vidas. Ninguém vai decidir por nós. Nós temos que tomar nossas decisões e arcar com as consequências delas. Nós somos seres... O papel da psicoterapia é trazer para os humanos que estão ali procurando uma psicoterapia, a mostrar para ele que ele é o ser responsável e que esse espiritual vai ajudar muito nesse momento. E por isso que o Frankl, ele criou essa terceira, é um dos motivos pelos quais ele criou essa terceira escola vienense de psicoterapia, trazendo esse espiritual, porque é no espiritual que está. Lá em Freud, ele não voltava no espiritual para buscar essas informações que o ser humano tem. E, portanto, ele não conseguia atingir, ou pelo menos tentar atingir, todas as possibilidades da vida. E o Frankl diz que as possibilidades do ser humano, elas vão muito além do psicofísico, do psicológico e do físico, do corpo e do que chamamos de mente. Ela também tem que ir no espiritual. E se nós temos na nossa consciência o espiritual e o consciente e o inconsciente, essas nossas manifestações da vida, sejam elas mediúnicas ou não, elas permeiam ali o inconsciente e o consciente. Porque nós temos muita informação, nós temos muitos registros,
temos muito conhecimento que está nesse que o Viktor Frankl chama de inconsciente. E o Frankl ele tem uma frase muito importante que ele diz que o objetivo último da análise existencial na psicoterapia será conscientizar o ser humano do seu ser responsável, ou trazer para a sua consciência o caráter de responsabilidade da sua própria existência. A psicoterapia, o papel dela e a doutrina dos espíritos no gabinete de orientação filosófica também trabalha isso, de trazer para o ser humano que esse caráter consciente da responsabilidade pela própria existência. Na análise existencial, algo precisa ser tornado consciente, algo essencialmente diferente do que se fazia lá na psicanálise de Freud. Então, a análise existencial proposta por Viktor Frankl, ela vai além da psicanálise. Ele propõe nos conscientizar de algo espiritual, como faz a doutrina dos espíritos. E por isso o irmão Leocádio, que é um dos espíritos que nos intui nessa casa, ele nos traz sempre nos lembra que o espírito é o autor, o ator e o portador da sua história. Nós somos portadores da nossa história. História não só de uma encarnação, mas de muitas encarnações. E o Frankl, para tentar nos fazer entender melhor, ele diz que nós precisamos simplesmente imaginar que o centro espiritual existencial, que ele é dotado de um prolongamento, ao redor do qual estão agrupados o psíquico e o físico. Que esse psicológico e o físico, eles ficam ali rodeando algo principal, que é o espiritual. Assim, temos um eixo pessoal que atravessa o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Qualquer manifestação, seja ela espiritual, psíquica ou física, ela pode ocorrer em qualquer um desses níveis. Qualquer manifestação espiritual. E aí não precisa de ser um médio pontual, como foi Chico Xavier, como foi Mauri Rodrigues da Cruz. Qualquer um de nós, nas nossas manifestações da vida, seja mesmo até um abraço, até uma frase que a gente diz para as pessoas. Já aconteceu comigo de uma pessoa, depois de 6 ou 8 anos depois que eu não a via, ela chega para mim e disse assim: olha, como foi importante ter conversado com você naquele dia, que você me disse isso. Eu não me lembro que eu disse aquilo, mas para aquela pessoa eu disse. Talvez algo que a gente tenha dito em nossas vidas tenha passado por algo que estivesse ali na visão do Viktor Frankl, no inconsciente, mas na visão do irmão Green, da doutrina dos espíritos, no existente em repouso, e que a gente está utilizando, mas que nós não vamos fazendo essa consciência, porque não é fácil mesmo de ficarmos pensando nisso o tempo todo. Então o Frankl ele diz que o inconsciente, que existiria ali um inconsciente e que depois a gente traria para algo pré-consciente e para depois para o consciente. Era como se fosse ali uma ponta de um iceberg. Aquilo que nós chamamos de consciente, que o irmão Green fala que é menos de 1% da realidade, que nós humanos aqui, em média, conseguimos enxergar menos de 1% da realidade de forma consciente, é uma pontinha da pontinha do iceberg, que quando a gente olha ali abaixo do oceano, só vai afundando, aumentando, aumentando. E tamanha a dimensão do que a gente não consegue trazer para a nossa consciência. E o Anthony Green, embora ele fale um pouco diferente do Frankl, mas a ideia é basicamente a mesma. O Anthony Green ele diz que nós temos vários tipos de existentes. E esses existentes têm ali todo o nosso conhecimento, estão ali nesses existentes, desde que encarnamos. E que esses existentes eles podem ser em repouso, em trânsito e em revelado. O existente em trânsito, ele está ali, circulando, permeando o nosso psicofísico. Mas uma parte desse existente, ele fica ali em repouso. A gente não precisa dele o tempo todo. Nós não precisamos ficar raciocinando sobre todos os fatos da vida o tempo todo. Está ali em repouso. Na medida que a gente precisa, a nossa consciência vai lá e busca no repouso e traz para as nossas manifestações.
e que aí é esse existente revelado. Esse existente revelado é o que a gente está vivenciando e colocando em prática no momento presente. É esse conhecimento que a gente tem de forma mais efetiva de quem é mãe, de quem é professor, nas nossas profissões, nas nossas falas, nos nossos atos, e que a gente vai trazendo esses existentes para as nossas vidas. E aí a gente vem de uma forma para uma esfera mais efetiva na doutrina dos Espíritos, que vai nos dizer que o espiritual é o nosso suporte, porque ele é o centro, ele é o principal. O Frankl diz que, sendo a pessoa de que se originam os atos espirituais, ela constitui o centro espiritual em torno do qual agrupa-se o psicofísico. Podemos nos referir à pessoa espiritual e seu psicofísico. O seu significa que a pessoa tem um psicofísico, enquanto ela é espiritual. O Frankl diz que a gente não pode dizer que é a minha pessoa. O espírito sou eu, não é o meu eu. O espírito sou eu não tenho eu. Eu não tenho uma pessoa. O espírito sou eu. Somente a pessoa espiritual estabelece a unidade e a totalidade do ente humano. Ela forma essa totalidade como sendo bio-psico-espiritual. O ser humano é também um ser integrado, que integra todas essas partes. E o Antônio Grimm, até abrindo um pouco mais esse bio-psico-espiritual, vai nos dizer que o sistema de ideias espiritistas trabalha, conceitua o espírito, o ser humano no mundo, como um ser simultaneamente biológico, físico, moral, espiritual, social, político, econômico, cultural, em processo permanente de evolução. Veja que todas essas aberturas que o irmão Grimm faz, elas estão ali no biopsico-espiritual. Nessa linha de pensamento, a doutrina espírita convalida a realidade da unidade físio-dínamo-psicológica e espiritual, na contínua ação antropossocial. A doutrina espírita vai sempre ensinar que o ser humano está baseado, tem como suporte o espiritual. A doutrina é enfática, a mente, no sentido ilativo criativo, é do espírito. Não existe um órgão chamado mente. O órgão principal é o espírito. E nesse sentido, tanto de Frankl como o Antônio Grimm, de trazer essa força do espiritual como suporte, ela é tão forte que alguns artistas que conseguem transcender, como essa foto que está reproduzida aí, de uma obra de arte de um artista chamado El Greco, que o El Greco, ele se recusava, na época que ele esteve encarnado aqui na Terra, a reproduzir nas obras de arte dele, aquela violência, aquele choque que se queria mostrar, daqueles fatos mais negativos. E, inclusive, no Cristo na cruz, ele, em vez de mostrar aquele Cristo mais frágil, com aquele corpo franzino, ele, para mostrar a força desse espírito, ele mostra esse Cristo com um olhar firme para a vida, um olhar para o alto, sereno, mesmo carregando a cruz, sabendo que ele ia desencarnar, ele com esse olhar sereno, sublime, leve, até o corpo está avolumado ali, parecendo que o corpo da força do Espírito era tão forte, do Cristo naquele momento, que na percepção do El Greco, até o corpo se fortalecia. Até a própria cruz que ele pintou ali, é uma cruz bem feita, a gente vê ali que ela pode estar bem lixadinha, lisinha, talvez até com algum verniz, mas o intuito é mostrar a força desse espiritual, que é o espiritual que é o suporte de tudo. O psicofísico é só algo que está ali girando em torno desse principal, que é o espiritual. E aí a gente entra no estético, que é outro ponto que o Viktor Frankl vai trazer dessa possibilidade do inconsciente. O Frankl diz que, em certo sentido, o estético também tem suas origens no inconsciente espiritual. É o que poderíamos chamar de inconsciente estético ou consciência artística. O artista também depende de uma espiritualidade inconsciente,
quanto à produção e à reprodução artística. A inspiração do artista corresponde a essa intuição da consciência, que em si está enraizada numa esfera de espiritualidade inconsciente. A partir dela, o artista realiza suas criações e, com isso, as fontes das quais ele alimenta estão e continuam imersas numa escuridão que jamais poderá ser iluminada pela luz da consciência. Olha que interessante, ele diz que o artista vai... E aí a gente está falando desses artistas de verdade, artistas mais geniais, que eles vão buscar em algumas esferas mais inconscientes que o ser humano comum não vai. E ainda que ele diz que é algo que jamais poderá ser iluminada pela luz da consciência. E muitos artistas, eles relatam que eles não conseguem entender como eles praticaram algumas obras. Existe um vídeo, inclusive, do Almir Sater, daquela música Tocando em Frente, que ele diz, está aí no YouTube, na internet, ele diz que ele não sabe como que essa música foi melodia, letra, música, em tão curto espaço de tempo. Que ele não sabe, ele e o Renato Teixeira, que compuseram aquele momento, eles não conseguem explicar conscientemente como é que eles fizeram aquilo. E o Chico Xavier, no Consolador, em uma obra psicografada pelo Emmanuel, ele diz que o artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas. Sempre que a sua arte se desvencilha dos interesses do mundo, dos preconceitos do mundo, transitórios e perecíveis, para considerar-se tão somente a luz espiritual, então o artista é um dos mais devotados missionários de Deus. De um modo geral, o artista vive quase sempre mais na esfera espiritual que propriamente no plano terrestre. O psiquismo do artista é sempre resultante do seu mundo íntimo, cheio de recordações das existências passadas ou das visões sublimes que ele conseguiu apreender nos ciclos de vida espiritual e que seus sentimentos e percepções transcendem ao que o homem comum consegue chegar. E essa situação do artista, ela é tão especialmente interessante que o Viktor Frankl, ele relata na obra dele um caso de um violinista que ele tentava fazer a obra dele sempre de forma muito consciente, raciocinando cada detalhe do instrumento, de como ele pegava, até a posição de ele pegar o violino, o instrumento musical dele. Ele queria raciocinar aquilo de uma forma tão forte que isso atrapalhava a arte que ele tinha para mostrar. Porque se ele ficasse mais no inconsciente, ele seria mais produtivo. A arte dele teria uma relevância maior. E ele diz o seguinte, que frequentemente até se observa que a consciência, pelo menos quando é excessiva, é capaz de interferir em produção artística, que viria a partir do inconsciente, dessas manifestações artísticas que vêm do inconsciente. Não raro, a autoobservação forçada, a vontade de fazer conscientemente aquilo que deveria se realizar por si, numa profundidade inconsciente, torna-se um obstáculo para o artista criador. Tem coisas em termos de arte que devem ser feitas de forma inconsciente mesmo. E quando o artista faz de forma forçada, isso acaba atrapalhando ele. Qualquer reflexão desnecessária pode prejudicar a obra do artista. E o violinista que sempre tentava tocar de forma mais consciente possível, desde o posicionamento do violino até o mais insignificante detalhe da execução. Esse paciente precisou de terapia para eliminar a tendência de reflexão excessiva ou hiperreflexão. O tratamento psicoterápico o ajudou a devolver sua confiança no inconsciente. Olha que coisa interessante. E o fez perceber que o seu inconsciente era mais musical do que o consciente. A terapia o ajudou a desbloquear as suas forças criadoras e artísticas que estão lá no inconsciente.
E aí o Frankl ele volta para a psicoterapia dizendo: não é mais viável insistir no ponto de vista de que na psicoterapia deve-se a qualquer custo trazer tudo à consciência. Apenas temporariamente o psicoterapeuta precisa tornar algo consciente. O psicoterapeuta deve tornar consciente algo inconsciente para finalmente depois fazê-lo voltar ao inconsciente. Trazer para a consciência só naquele instante em que é necessário que seja consciente. E vejam que o irmão Grimm, em algumas aulas, quando a gente inclusive discutiu algo na quinta-feira no exercício mediúnico nosso interno, dos trabalhadores dessa casa, que há casos de manifestação mediúnica que o médium encarnado, que está lá psicografando ou fazendo alguma outra obra, que ele é desligado temporariamente, porque para o que ele está fazendo naquele momento, é mais produtivo que ele seja desligado, em algumas vezes até para a proteção dele mesmo. Não significa absenteísmo. Na doutrina dos espíritos, na manifestação mediúnica, não existe absenteísmo. Mas o médium está lá. Ele está lá, a qualquer momento que ele falar assim, eu vou voltar, ele volta. Mas enquanto for necessário, ele pode ser desligado, e isso acontece internamente, em função física mesmo, cerebral, que é feito isso na manifestação mediúnica, para que ele produza aquele trabalho de psicografia, como já aconteceu em alguns casos com o professor Mauri, com Chico Xavier, que psicografaram obras tão geniais. E é disso que o Frankl está falando, que acontece também com o artista, e que é o papel da psicoterapia, e essa é a grande escola dele, da terceira escola vienense de psicoterapia, de levar o espiritual, e que esse papel de trazer algo inconsciente é trazer o inconsciente, o que está lá em repouso, para o revelado, na medida do possível, na medida do necessário. E daí cautela até com certas análises de regressão de vidas passadas que alguns especialistas nessa área propõem. Quem está procurando, que tenha consciência. Será que precisa de buscar aquele inconsciente? Até que ponto vai ser útil nesse momento? Então, é um assunto um pouco denso, aprofundar na consciência, mas extremamente interessante. Para quem estuda a doutrina dos espíritos, mais interessante ainda. Essa obra do Viktor Frankl, A Presença Ignorada de Deus, tem muito a nos ensinar, tem muito a ajudar a nos compreender o que o irmão Antônio Grimm, que o irmão Leocádio, que a irmã Marina Fidelis, que o André Luiz já nos trouxe em outras oportunidades, com o Chico Xavier, para a gente mergulhar um pouco mais na compreensão da consciência. E que essa consciência, na visão do Viktor Frankl, ela engloba, inclusive, o que é inconsciente. E que o Antônio Grimm ele chama de tipos de existentes, revelado, em repouso e em trânsito. O irmão Grimm ele não fala de inconsciente. Eu até tive um pouco de dificuldade na doutrina dos espíritos, em algumas obras, tanto do irmão Grimm, quanto nas obras básicas, de contextualizar a palavra inconsciente. Utiliza-se muito consciência, mas não inconsciência. E o irmão Grimm ele trabalha muito bem essa questão dos existentes, revelado, em trânsito, em repouso, principalmente o em repouso, muito próximo do que o Frankl trabalha como inconsciente, mas que fazem parte do nosso espiritual, que é o nosso suporte, que é o que é a razão de ser da nossa existência, que está lá na origem. É com esse pensamento com essas reflexões, que eu gostaria que voltássemos para as nossas casas hoje, pensando que nós temos muita coisa boa nesse nosso inconsciente, ou nesse nosso existente em repouso que está lá, e que nós podemos acessar, inclusive através da prece, ou talvez principalmente através da prece. E que façamos na medida do nosso possível, de fazer esses acessos, buscar ali essas informações tão sublimes que Deus nos deixou, seja por meio da intuição ou de outras formas. Muito obrigado a todos.